Olá pessoal, estamos aqui numa transmissão ao vivo. Pena que pelo Instagram a gente não pode colocar música, senão o Instagram ele tira a gente do ar. Quer dizer, ele já tira do ar normal a gente falando. Imagine colocando música, né? Instagram. O Instagram é uma rede social que todo mundo conhece, né? A gente considera cada rede social tem um público diferenciado. Eu estou em praticamente todas as plataformas. Mas eu não estou aqui para falar do Instagram. O Instagram, nós que trabalhamos, principalmente no jornalismo, a gente já está vacinado. Então, o que eu tenho que falar, eu falo, e a vida segue. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo o meu papel, divulgar a rádio Estação Imprensa e agradecer a você. Estamos no primeiro dia do mês de novembro, né? Finalzinho da noite, quero agradecer a você pelo carinho e principalmente você que entende e compreende o que nós falamos e o que nós apresentamos aqui. Não estou aqui para promover brigas entre as pessoas, insanas, né? Agora mesmo aqui uma seguidora, engraçado, quando ela precisou do Ligeirinho do Rádio para divulgar o seu trabalho social muito importante, toda hora pedia ajuda para o Ligeirinho do Rádio. Eu sempre ali. Isso há muitos anos atrás. Aí agora, por uma questão de opinião do Ligeirinho do Rádio, né? E a opinião minha, ela é franca, ela é independente. Aí ela fez um comentário. Aliás, até isso, eu deixo as pessoas comentarem, né? Seguindo as diretrizes, porque a gente tem que respeitar. Eu estou falando aqui do Instagram, mas eu tenho que respeitar a política do Instagram. Eu tenho que respeitar as outras redes sociais. Sem respeito, pessoal, você simplesmente perde a moral. Tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito. Então, essa cidadã, ela no final da sua postagem, colocou lá. Faz tempo que eu não vejo isso, porque a maioria não faz isso. Estou deixando de segui-lo. E o Kiko? Olha, eu vou ficar sem dormir hoje, porque você não vai me seguir mais. Quando você precisou para promover o movimento seu, que é muito importante, né? Em defesa aí da... Bom, eu não vou nem... Senão eu vou fazer propaganda sua. Então, eu lamento, você principalmente sendo uma mulher, uma senhora já, né? Com relevantes serviços aí, por um fanatismo político, você achou que eu tinha que ter a sua opinião. Como eu tenho que ter a sua opinião? A vida segue. Eu já falei isso. Então, você fica livre para seguir ou não. Eu não vivo da internet. Até bom a gente aproveitar esse espaço. Eu não vivo de internet. Eu não vivo do rádio. Se eu fosse aqui explanar tudo o que acontece nos bastidores, eu nem estaria aqui. Eu lembrei agora com meu irmão. A gente saiu hoje aqui para o bairro. Meu irmão que sempre está comigo no rádio desde o início, foi meu produtor. Eu lembrei de uma dupla sertaneja que está aí, no auge. Eu fui o primeiro radialista a entrevistá-los. Fui o primeiro radialista, né? Eu não vou mencionar o nome porque eles estão no auge aqui. Mas eu já vi entrevistas deles. E isso é normal, pessoal. A gente tem que entender. É igual filho, né? Filho, a gente brinca assim. Brinca em uma realidade. Você cria para o mundo. Porque chega uma certa idade, você não vai ficar tratando os seus filhos como criança, não é? Mas eu que sou pai, você que é pai, você que é mãe, o pensamento é o mesmo, a gente cria os filhos para o mundo, a gente faz o melhor, né? Para que seja uma pessoa igual a você, né? Gente honesta, trabalhadora e por aí vai. Eu não quero me alongar, é uma live e não é um desabafo, é um bate-papo mesmo. Estou aproveitando aqui essa noite, que eu estou de folga no meu trabalho, que o meu trabalho real é da segurança. Eu trabalho há quase 40 anos na segurança, então por isso que eu quero dizer para vocês. O rádio começou como hobby e virou profissão também. Eu já tive momentos no auge do rádio. Hoje nós estamos com a web rádio, que ela está bombando aí também. E é difícil. Não vou falar para você que é fácil. Você coordenar uma rádio, você que é profissional do rádio, você que desconhece isso. Agora voltando para a dupla sertaneja, eles mencionaram isso, foi gravado. Na época não tinha internet, era aquela fitinha. O meu irmão Hélio, ele estava com o microfone. Aliás, eu estava com o microfone e ele filmando,
Naquela época, quem investia em rádio era considerado gente chique, né? E a gente estava ali na Record, na TV Record, quando o Bispo Macedo não era dono, era a família Paulo Machado de Carvalho. Essa dupla sertaneja falou, olha, eu não tinha apelido de Ligeirinho ainda, né? E disse assim, olha, você é o primeiro radialista a nos entrevistar, é o primeiro radialista a nos entrevistar no nosso primeiro LP. Primeiro LP. Aí, claro, se passou os anos, né? Hoje eu não tenho contato com a dupla, justamente porque quem me conhece sabe, eu não entro em contato com ninguém. Eu tenho telefone, eu tenho celular, né? Hoje o zap de alguns artistas famosos. Eu não passo nem para amigos, por quê? Porque a partir do momento que esses artistas passam o telefone para mim, não precisa nem falar, é privativo. Eu não vou passar o telefone de artista para outras pessoas, não vou de jeito nenhum. Então, não são muitos, mas é uma meia dúzia, 10 artistas famosos, eu tenho telefone. Se eu quiser ligar agora tal, eu não faço isso. Por isso que as pessoas gostam de mim, os artistas. E essa dupla, quantas e quantas vezes eu vi a dupla em programa de televisão, inclusive no Faustão, aí aparece lá um radialista, né, que não é o Ligeirinho do rádio, o Ligeirinho do rádio não é famoso. Aí fala assim, olha, foi eles que me entrevistou pela primeira vez, foi eles que me deram a mão primeiro tal. E não foi, né? Mas quem sou eu para também, o que eu vou ganhar com isso? Eu lembro de um apresentador famoso também, televisão que vocês conhecem, eu acho isso aí até assim, antiético. Não é ético. Aliás, eu mencionei errado aqui. Esse apresentador, para mim, ele não é ético. Quer dizer, uma dupla famosa também que está aí. Ele realmente, isso é verdade. Ele ajudou a dupla, mas não foi só ele. É igual ao meu caso também. Eu entrevistei a dupla, foi eles que disseram, ô Ligeirinho, você... Ligeirinho não, meu nome era o nome normal, Edson Xavier. Você é o primeiro a nos entrevistar em São Paulo. Em São Paulo você é o primeiro radialista a nos entrevistar no lançamento desse LP. E nós vamos, na gravação agora, nos apresentar aqui no palco da TV Record. Legal, fiquei contente. Tal. Meu irmão até falou assim, ó, que bacana, né? E essa fita ficou por muitos anos, nem sei onde está. Mas é real, aquela fita cassete. De repente até por aí. Bom, vamos lá. Mas nós temos fotos com os artistas. E no caso do apresentador de televisão famoso, que está no ar ainda, ele ficou magoado, porque a dupla ia em outros programas, e não, só que ele queria que eles mencionassem o nome dele, mesmo estando num canal concorrente, e não pode. Né? Aí sim, eu estou falando da ética, não pode. E aí, eu acho bobagem isso aí. Então, você que é radialista, igual a mim, você que é apresentador de televisão, a gente tem que ter consciência disso. Os artistas, a gente pode até brincar. Hoje tem podcast, né? Você sabe o que é podcast, né? A maioria só fala palavrão. Os famosos e os apresentadores, entre aspas. Porque, olha, para você escolher podcast, o bom mesmo é o André Piunti. E tem mais uns meia dúzia no máximo. O resto, vou te contar, isso é opinião minha. Mas você tem a sua opinião. É como eu estou falando para vocês. Em conteúdo, eu trabalho, eu antes de ser radialista, eu sempre fui produtor. E hoje se fala muito com facilidade. O que é que você é? Eu sou produtor de conteúdo. Olha que responsabilidade. Eu sou produtor de conteúdo. Eu sou produtora de conteúdo. Qual conteúdo? Não sabe nem responder. Para ter conteúdo não é fácil. E o Ligeirinho do rádio, né? Nós somos produtores de conteúdo desde o tempo em que não tinha internet. Né? Então, o tempo do Edgar de Souza. Quem é do tempo do Edgar de Souza aí? Um dos maiores, quando a gente fala maiores, de programação de rádio. Porque a conquista é a voz, antes da imagem. Hoje é muito fácil. Eu estou falando com você aqui, pelo vídeo, mas o Edgar de Souza, Zé Bétio, só vou falar esses dois nomes porque eles disputavam o Ibope na madrugada ao vivo. Ao vivo. E a simplicidade. E os dois não apareciam em mídia, só depois de algum tempo. Então, gente, vamos ser mais humildes, simples. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal do Senac, especialmente do Senac São Miguel Paulista, onde nós estivemos aí
comemorando um mês passado, estamos no primeiro mês, aliás, no primeiro dia do primeiro mês de novembro. Em novembro, no primeiro dia, nós estivemos agora, 15 dias atrás, comemorando, junto com amigos, eu fui como espectador, uma palestra belíssima do Senac falando sobre o rádio, sobre os profissionais do rádio. Que bacana, a Juliana Molino, fiz questão de explanar o trabalho dela. Veja só, ela é uma jovem comunicadora conhecida, você de repente é ouvinte dela, ela trabalha na Mix FM, Juliana Molino, e eu não a conhecia pessoalmente. Conheci, tem uma foto nossa aí, e ela ficou feliz, é claro, porque eu falei para ela, eu quando trabalhava em uma rádio AM em Mogi, eu te ouvia. Eu acho que ela estava começando até, mas já era famosa. Ela é famosa. Outro que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Diego Baroni, está na Disney e na Mix também. Diego Baroni. O Reni Luiz, que é meu amigo de 30 anos, né, diretor de rádio, mas antes de mais nada meu amigo radialista, amigo mesmo de verdade, ele que me levou até o Senac para que eu assistisse essa palestra. Eu estou falando de improviso, então pode ser que eu esqueça algum nome aqui. Mas o Nilson Wett, que vocês devem conhecer, ele é especialista em design, ele é professor do Senac, São Miguel Paulista, mas ele tem um trabalho extenso em rádio, né? E eu conversei com ele bastante ali, então eu não conhecia pessoalmente. Então profissionais que de repente têm a idade da minha filha, que é jornalista também da área de marketing e publicidade. Quem eu conheci mais ali? Não, olha só como o rádio ele nos presenteia. Reencontrei o meu amigo Anselmo Brandi, que ele falou para mim, Ligeirinho, a partir de agora, eu sou professor do Senac São Miguel Paulista. Ele já era professor quando eu conheci ele, na Rede Americansat. Ele foi meu chefe. Ele foi meu chefe da Rede Americansat, a Super Rádio, lembram? Os mais antigos vão lembrar. E estava começando o notebook, a internet, e ele me ensinou, não sabia como é que mexe esse negócio aqui e tal. Nós fazíamos um programa aos sábados, Eu, Você e o Sucesso. E o Anselmo Brandi foi meu chefe na rádio. Então, muito bacana isso. A gente reencontrar os jovens, porque o Ligeirinho do rádio já saiu do rádio AM e do FM. Nós estamos agora aqui, ó. Olha só. Rádio Estação Imprensa, o próprio rádio, fiz questão que seja um rádio antigo, tempo dos nossos avós. E quantos ouvintes eu tenho ainda hoje que mora nos sítios, nas fazendas, nas chácaras e fala, Ligeirinho, eu ouvia você na rádio tal, eu ouvi você de madrugada na rádio X, na rádio Y. Isso é muito bacana. Então a gente esquece, até o Reni Luiz quando foi falar sobre a sua vida no palco, e eu estava ali, não posso falar, abri a boca, né? Mas ele esqueceu uma rádio, e eu também esqueço, a gente esquece as rádios que a gente trabalhou, e não que não tenha sido relevante, é que a gente está falando de improviso, e foge também. E eu gosto de falar de improviso, e o rádio é improviso. Mas, antes de terminar eu vou mandar um alô para vocês que estão aqui na tela, vou colocar o óculos. Eu estou aqui mais para agradecer a você que confia no nosso trabalho. O que a gente fala aqui é sempre com simplicidade, com humildade, que tem que prevalecer. E responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou um profissional especializado na área de segurança. Já trabalhei em rebelião de FEBEM. Eu nunca falei isso aqui. Lembram as pessoas mais antigas? Nos anos 90, nas madrugadas você via lá a Folha de São Paulo, TV Globo. Eu estava lá enfrentando os de menores, de 1,80 m, 2 metros, porque queimaram o colchãozinho que você paga, nos anos 90. Que você paga, aliás, nós pagamos tudo. Ia nós lá, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a imprensa, sabe disso. E a gente ia combater, de certo modo, a criminalidade, porque eles faziam rebelião, pulavam os muros para ir para Marginal, ali para Celso Garcia, e eu estava lá, 2, 3 horas da madrugada, e a gente se arriscado, inclusive, a gente ia de colete, é claro, a prova de bala. Ah, Ligeirinho, mas eles não usavam revólveres, mas usavam faca, e tudo em bando. Os de menores, FEBEM, hoje é
Fundação Casa. Mudou alguma coisa? Não sei. Mas é isso que eu quero falar para você. Então, nós trabalhamos com o governo e com a área privada também. Então, a gente tem uma experiência. Então, é isso que eu quero falar para vocês. A gente não está aqui para brincadeira. O rádio entrou como hobby. E virou uma profissão de 40 anos. Repito, se não fosse o meu irmão, o Hélio Xavier, talvez eu nem seguiria, porque a própria família, ela não te ajuda, não. A gente tem que falar a verdade, a família não ajuda. Né? Ela além de não ajudar, te critica, sem conhecimento. Então, o hobby. Por isso que o meu filho, minha filha, desde o princípio, eu falei, eu vou fazer diferente. Vocês vão ser o que vocês quiserem. Agora, minha filha, jornalista, porque desde pequena eu levava ela para a rádio. A mãe dela não dava tempo de cuidar dela, levava para a rádio. E aí ela foi gostando do ambiente. Mais tarde eu separei da mãe dela e ela falou, não fala nada pro meu pai. E ela se apaixonou pelo jornalismo. Ela não é radialista, mas se tornou uma grande jornalista. Inclusive hoje está em Portugal, a trabalho, a serviço. Daqui a pouco está na Espanha. Então, qual o pai que não tem orgulho dos seus filhos? Meu filho já acredito que ele vai para a área de TI. Né? Ele gosta muito de TI. Então, eu tenho que agradecer a Deus. Então, é uma vírgula mal colocada, uma palavra e tal. Então, eu quero dizer o seguinte, se você está me seguindo, se você está me ouvindo, é porque você gosta do nosso conteúdo. Eu não sou artista, eu não sou famoso. Tem muitos artistas famosos que me acompanham, tem muitos artistas famosos que me acompanham. E eu recebo recado, é claro, no privado, falando, Ligeirinho, eu gosto da sua postura. Mas tem gente que também não gosta. Eu não estou aqui para agradar ninguém. É isso que eu quero dizer para essas pessoas que de repente... Ah, Ligeirinho, mas eu me decepcionei com você. Mas eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para agradar. Se for para agradar, vou agradar a Deus. Foi Ele que nos colocou aqui. Então, a gente tenta ser fiel ao que eu penso. É só isso. É só isso. Deixa eu pegar o óculos aqui, porque nós vamos fazer programação agora na rádio. Eu vou gravar o programa do Roberto Carlos para domingo, para vocês terem uma ideia. Rafa Silva Andrade. Eu vou colocar um ok aqui para você. Francisco Almeida. Obrigado também, viu? A minha amiga aqui, a Iro, ela diz aqui, ó, papai tinha um desses. Ela quer mostrar o rádio, né, Iro? Iro é minha amiga lá de Jacareí. A Iro, tempo de Jacareí. Então, ó, a Iro tá aqui me assistindo, ela escreveu aqui, ó, papai tinha um desses. É o rádio, né? Maria Lúcia Souza, ela entrou aqui também. Então, aproveitar que é Iro, nossa querida Iro, um beijo pra você, viu, Iro? Na próxima ida a Jacareí, vamos tomar um café. Tá bom? Vamos tomar um café aí. Então, eu lembro, ó, a Iro entrando agora, eu tô lembrando bons tempos que eu morei em Jacareí. E eu trabalhei numa rádio em São José dos Campos, para quem não conhece. São José dos Campos 15 minutos de Jacareí, você chega em São José dos Campos. E eu fui tão bem recebido em Jacareí, eu sou apaixonado por Jacareí. E São José dos Campos também. São José dos Campos, para quem não conhece, é uma filial de São Paulo. É uma filial de São Paulo. Claro, na proporção, uma cidade menor. Mas eu trabalhei em uma rádio que eu considerava a Rádio Globo na época. E tinha uma audiência espetacular. Aliás, nós tínhamos mais audiência do que a novela da Globo, que era o programa Projeto Nossa Terra, na Super Rádio Piratininga. Lembra, Eru? Super Rádio Piratininga AM 750 kHz. Lembro até hoje. E nós fizemos muito sucesso. Ó, lá na Super Rádio Piratininga eu recebi o Eduardo Costa. Estava começando. Recebi o Marcos Ibelucci. Programa ao vivo, das 22 à meia-noite. Recebi um telefonema do Leandro Ribeiro, que foi meu operador de som. Hoje ele é um dos grandes comunicadores. Você aí que está em Manaus, Leandrinho Ribeiro. Ele é um dos grandes comunicadores de rádio e televisão. Ele foi meu operador de som. Por isso que a gente tem que acreditar que essa vida, ela nos traz surpresas, é correr atrás. O Leandro não tinha nem voz. Ele tinha uma voz fininha, tá? Hoje, porque ele falou assim, ô Ligeirinho, na época do Leandrinho, ele trabalhou comigo em algumas emissoras de rádio. E eu dava conselho para ele, ele falou assim, ô Leandro, você gosta de rádio. Você gosta de rádio. Aí quando os locutores atrasavam, ele ia lá no microfone, apresentava o programa. Teve um dia que de forma proposital eu cheguei atrasado na rádio. Proposital, mas eu combinei com a direção. Falei, eu vou chegar atrasado, coloca o Leandrinho para falar do meu horário aí.
E para ajudá-lo, ele lembra disso. O Leandro Ribeiro, pode colocar aí na internet, locutor Leandro Ribeiro. Hoje não, há muito tempo ele foi para Manaus, se deu bem pra caramba, graças a Deus. Torço muito por você, viu, Leandrinho? Tem que chamar você de Leandrinho. É pai de trigêmeas, já tá moça, né, as meninas. Ele é jovem ainda, ele foi candidato a vereador, a deputado, coisa assim, quase chegou lá. Mas ele é um grande comunicador de rádio e um grande apresentador de televisão. Tá vendo só, Iro, para onde eu viajei? Por isso que o rádio é legal, a gente vai olhando aqui, ó, o rádio, rádio transforma. Então, eu recebi um telefonema dele, porque aí eu fui para outros lugares, e ele morava no Itaim Paulista. E ele ligou para mim, eu coloquei ele no ar, não sei se eu coloquei no ar, mas eu fiquei super feliz porque ele ligou para mim, ele gastou inteiro o bando na época para falar comigo e me elogiar. Falou, poxa, eu quero agradecer que você me ajudou. O Irineu Machado também, que é outro locutor, um amigo meu, e começou com ele. Então isso é muito bacana. Se você, eu penso assim, se você puder ajudar as pessoas, não é só rádio não, é a vida toda. Se você puder ajudar, ajude sem interesse. Ajude sem interesse. E quando a gente fala ajudar, as pessoas pensam assim, é dinheiro. E nós estamos nessa época de Pix. Eu mesmo tiro por aqui. As pessoas sempre têm, eu não tiro até a razão, mas não é isso, pessoal. Às vezes você encontra, tem a gente como ídolo, aí fala assim, vou pedir um Pix, né? O cara deve ter um carro 0 km, deve ter uma frota de carros, deve morar numa mansão, né? Deve ganhar horrores no rádio. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês que eu não vivo do rádio. Já vivi, mas não vivo do rádio. Como eu falei, entrou como hobby. Então, não subestime. Não subestime. E ajude quando você puder ajudar. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Eu não sei se você pensa igual a mim. Pedro Barbosa, um grande abraço. A Ero está falando aqui que lembra. Ó, ela lembra. O Pedro Barbosa diz o seguinte. Nós também tínhamos desses 4 pilhas. Vou mostrar mais uma vez aqui. Ó, que bonito, né? Eu fiz questão, né? Ó, direitos reservados. Quando esqueci o nome da menina. Não, mas não foi a menina. Bom, ela que fez esse trabalho aqui. Esqueci o nome da menina que faz isso aqui. Mas o pessoal lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Que é a empresa do stream, né? Que transmite a rádio. Rádio Estação Imprensa. Porque até me pergunta assim, um gerente de supermercado falou, Ligênio, como é que funciona rádio web? Porque tem a rádio AM, você liga o radinho lá e tal. Eu falei, pela internet. Aí eu expliquei. É um stream, né? Quer dizer, aquela antena que você vê aí nos prédios, que transmite o AM e o FM, o AM já é faixa estendida, né? É complicado explicar aqui, mas a tendência é essa. O rádio nunca vai morrer. Mas a web, na verdade, nós nem iríamos criar a Rádio Estação Imprensa. Na verdade, isso aqui, eu nem tinha projeto disso. Foi justamente coisas de Deus. Coisas de Deus. Quando eu anunciei que ia parar com rádio, né, chegou, 40 anos no rádio, ajudei muitos artistas de forma direta ou indiretamente, fiz muitos trabalhos relevantes, né, a própria acessibilidade, então eu tenho história. Mas eu não entrei no rádio para fazer história. Acabei fazendo história. Nós temos até uma biografia aí. Mas chega um certo momento que eu acho que a gente tem que dar espaço para os jovens, né? Para a nova geração. Então, o que a gente puder fazer, a gente faz. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho. Eu não estou regularmente no ar, ao vivo, mas quando eu posso, eu estou. Mas você me perguntaria, ô Ligeirinho, qual o estilo de musical da rádio Estação Imprensa? Pois é, eu tenho público de todo tipo. Jovens, crianças até, vocês acreditam? E crianças, eu tenho público A, B, C, D. Isso é uma glória, porque a gente recebe recados. Eu tenho ouvintes de 98 anos de idade. Eu tenho ouvintes de 8 anos de idade, de 15 anos. Eu gosto de música sertaneja. Eu gosto de música forró. Eu gosto de boemia. Eu gosto de bolero, eu gosto de rap, eu gosto de funk, eu gosto de forró. Forró eu já falei, né? Eu gosto de sertanejo raiz. Opa, isso aqui é eu. Eu não tenho que fazer uma rádio para mim. A rádio tem que ser para todo mundo. Então, tem que contar o seguinte, tem a rádio também, ela não tem discriminação, a ideia é essa.
todos os estilos musicais. Então uma rádio está classificada como eclética. A gente olha assim, parece música. Porque sertanejo está cheio de rádio de sertanejo, não é? Então, vamos criar uma rádio que atende todo mundo. Músicas antigas, viu, Eroa? Do nosso tempo. Viu, Pedro Barbosa? Não sei qual a sua idade, mas quem tem mais de cinquentinha, então aquelas músicas que a gente lembra, né? E tem um detalhe, é nacional e internacional. Então por isso que a rádio está crescendo bastante. A gente está aí no Ibope do rádio, né? Se você quiser ouvir a rádio, você hoje pode colocar no Google aí. Você coloca no hashtag ou não precisa colocar no hashtag. Escreve aí, Rádio Estação Imprensa, você já nos acha. Então tá muito fácil. Tá legal, pessoal? Falei demais. Deixa eu ir embora aqui. E deixa eu ver se eu tenho que... Eu não gosto de deixar ninguém sem recado aqui. O Pedro Barbosa deixou mais um recado aqui. Deixa eu ver aqui. O Pedro Barbosa foi... Ele escreveu o seguinte: a 2.400 quilômetros pegava muito bem. Pedro, é verdade, viu? Tempo bom, hein? Tempo bom. A Iro, comentei sobre ela lembra aqui. O Jonas, alô Jonas. Jonas 7999. Quem mais aqui? A Iro diz o seguinte: a válvula, né? Rádio, a válvula. Tem um senhorzinho, o seu Joaquim, ele mora lá em Santa Isabel. Seu Joaquim, ele tem 87 anos de idade. A esposa dele faleceu, ele casou com uma jovem de 66 anos. 66 anos. A idade daqui da Eroa, tô vendo agora aqui. Então ele casou a segunda vez, a esposa dele faleceu. Ele falou que ficou deprimido. Mas é isso, seu Joaquim. O seu Joaquim casou novamente e ele curte lá o programa do Ligeirinho, né? Ele curte as músicas. Ele falou que dorme ouvindo as músicas. E casou aí há uns 10 anos. Que bacana, o seu Joaquim lá de Santa Isabel. E ele tá me convidando aí para ir lá na chácara dele. Mas uma hora eu vou. Bom, aí eu tô com 66 anos de idade e voltei na infância. É exatamente isso. É por aí, viu, Ero? FK20 entrou aqui também, deixa eu mandar um alô. Edmar 5832 entrou aqui também. É legal, viu, quando vocês participam aqui, porque a gente manda alô. Fatinha Alonso, alô Fatinha, grande abraço. Ai. Ero, ainda tenho esperança. Esperança do quê? De casar novamente, Ero? É isso mesmo? Porque o seu Joaquim, ele casou novamente. Ele falou: Ligeirinho, nunca pensei que ia encontrar um segundo amor. Encontrei. É o que eu falei no início aqui. Deus surpreende. Não é verdade? Deus surpreende. Tá, olha, o ambiente que eu tô aqui, em estúdio, tá claro pra caramba, né? Tá claro pra caramba. Pena que a gente não pode colocar fundo musical, porque tem uma seleção musical ali muito bacana. Eu até iria colocar, mas aí o próprio sistema aqui do Instagram, eles cortam isso aqui. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. E eu perguntei assim, que da Iru, ela falou assim: não, quero não. Conceição AB62 entrou aqui também. Pessoal, tô indo embora. Amanhã, feriado, dia 2, daqui a pouquinho já, a gente vai fazer uma live. Live normalmente eu faço no Facebook, na nossa página, lá para um outro público, né? Que de repente está aqui também. Mas nós vamos vir com mais regularidade aqui também no Instagram, porque é um público também muito bacana. Então a gente tem público de todo tipo, né? De todas as regiões, isso é muito legal. Vamos lá, um grande abraço, pessoal, Deus abençoe. Início de mês, ó, legal para vocês, tá bom? Acredite que as coisas sempre vêm pelo lado bom, mesmo que você ache que não.